Boa noite. No Jornal Rio Doce de hoje estamos recebendo o psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental Neudelon. Ele recentemente escreveu um livro que em breve será lançado, tá? E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse livro. Neudelon, muito boa noite para você. Boa noite, Júlia, tudo bem? Tudo. Para começar, você poderia falar um pouco sobre o seu livro? Sim, o livro Cicatrizes Invisíveis, a batalha interior contra a ansiedade, ele foi escrito pensando nas pessoas que sofrem da ansiedade, né? Eu tenho aí 20 anos de experiência como psicólogo, já atendi em Valadares mais de 1.000 pessoas diferentes, só aqui em Valadares, e praticamente quase todas trazem algum sintoma, né? Até algum transtorno de ansiedade. Então, o protagonista do livro, Alexandre, é um morador aqui de Valadares, e ele sofre, né, crise de ansiedade, no princípio não percebe, e ao longo do tempo ele vai percebendo e vai buscar ajuda. Então ele vai mostrar essa luta do Alexandre contra a ansiedade. E o que te motivou a escrever esse livro? Bom, quando eu escrevi o livro, quando comecei a escrever o livro, eu pensava muito nos meus pacientes, né? Ao longo aí de 20 anos, já atendi mais ou menos umas 1.000 pessoas aqui em Valadares, pessoas diferentes. Então, pensando um pouquinho na experiência de cada um. Mas, na verdade, Júlia, eu percebi ao final do livro que eu estava escrevendo sobre mim. Eu sou uma pessoa que tive crise de ansiedade muito forte ao longo da minha vida. Teve um período que eu gaguejava muito e eu descobri que era ansiedade. Então, muitas experiências do Alexandre, na verdade, são as minhas experiências. E como a sua vivência como psicólogo, o que influenciou em escrever essa narrativa do livro? Exatamente perceber, né, que a cada dia mais as pessoas sofrem de ansiedade. Então, no consultório, nós recebemos pessoas com os mais diversos transtornos. Dificilmente alguém chega no consultório sem um transtorno de ansiedade. Ele pode ter outros transtornos, mas a ansiedade está quase sempre presente. E como foi equilibrar o seu processo de experiências pessoais e profissionais na escrita desse livro? Aí o cuidado, né, com a ética, então tudo que é colocado ali jamais vai estar relatando diretamente a história de alguém, são apenas alguns traços, algumas questões aí que a gente vai pegando na experiência, mas principalmente a ética. E então aí foi, né, a minha opção, falar mais de mim, da minha crise de ansiedade ao longo da minha vida, do que às vezes de outros pacientes. E houve algum momento de particularmente desafiador ou até mesmo revelador durante a escrita desse livro? Como eu mencionei, né, o mais revelador foi quando eu percebi que eu estava falando muito de mim, das minhas experiências com relação à ansiedade. E o desafio para escrever, que hoje é uma questão que está muito comum nos dias de hoje, é o excesso de informação que temos, mas também excesso de distrações. Então, manter o foco para escrever é um grande desafio. Eu uso, Júlia, uma técnica chamada técnica Pomodoro. Se você quiser, né, quem quiser aprender um pouquinho sobre ela, até postei no meu Instagram, que é uma técnica que você divide os tempos, né, a cada 25 minutos, com intervalos, e aí é mais fácil manter o foco. E quais são os principais temas que você aborda no seu livro? Principalmente, né, a ansiedade generalizada e o transtorno do pânico, né? Tem, por exemplo, uma situação no livro em que o protagonista ele tem uma crise de ansiedade na hora de entrar no elevador. Então, é a ansiedade no geral que está sendo tratada ao longo da história do Alexandre. Neudelon, agora nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com a nossa entrevista. O Jornal Rio Doce volta em instantes.